natural em qualquer área profissional. E não pode ser diferente no futebol. É claro que no futebol tem sempre um lado afetivo que chama bastante atenção, né? Porque você gosta de um, não gosta do outro, gosta mais de um do que do outro. E eu acho que o Payet, de um modo geral, é um jogador que a torcida gosta. E como a torcida do Vasco, dita pela própria torcida, porque algumas coisas que eu falo aqui, as pessoas confundem como se fosse, tá com ciúme, tá com inveja, ou alguma coisa parecida, e não é. Só um sentimento mesmo. E sentimentos a gente, às vezes está certo, às vezes está errado. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, porra, aquela é a mulher certa para mim, mas eu amo aquela. Esse lugar é o mais correto para mim, mas eu amo aquilo que eu faço. Enfim, a gente também erra nos nossos sentimentos. Então não é uma coisa sentimental, coisa de ex-atleta frustrado, enfim. Eu acho que a torcida está carente, muito carente mesmo, e encontrou na figura carismática do Payet um alento, né? Pô, temos um ídolo, mas a função do ídolo é dar ao torcedor as vitórias que o torcedor tanto espera. A função do ídolo também é frustrar o seu torcedor, não conseguindo dar ao torcedor aquelas vitórias que o torcedor tanto queria. Mas ele tentou, ele lutou, ele buscou, ele fez de tudo para que aquilo acontecesse. Afinal de contas, todo mundo ganha. O torcedor fica feliz, o clube consegue ter altas receitas para poder pagar aqueles contratos que foram combinados, e o atleta ele é hipervalorizado, sendo procurado por outros clubes, sendo valorizado no próprio clube. O Payet não fez nada disso. Ele nem frustrou, porque ele jogou muito pouco. Né? E quando jogou, jogava até de uma forma discreta, acomodada, enfim, que não justificava o salário que ele ganhava. Eu não sou contra os atletas que ganham salários altíssimos, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu sou muito a favor. O esporte, o futebol é um entretenimento que gera milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro, de empregos, direto e indireto, e é o esporte mais visto no mundo. E o artista, né, o jogador de futebol, aquele que vai a campo e que faz esse espetáculo, ele tem que ser muito bem remunerado, muito, mas muito bem remunerado. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, tem custo, a gente tem que falar de custo e benefício. Foram 2 anos do Payet, eu acho que ele não fez 10 gols em 2 anos, acho, não, tenho certeza absoluta, e aí a gente pode contar estadual, Copa do Brasil, brasileiro, enfim, todo e qualquer campeonato. Ele não fez 10 gols e ele é um camisa 10. Então, um camisa 10 ele tem obrigações. Ele tem que jogar bem, ele tem que municiar o ataque, ele tem que fazer gols. Às vezes, o jogador até enverga a camisa 10 e não é da posição, não é 10. Né? O Payet é 10, mas ele não produz, ele não faz valer aquilo que o clube, em algum momento, investiu nele. Então, eu acho correto que o Vasco, acho até tardio, para falar a verdade. Não sou de finanças, né? Não sou o cara que cuida do dinheiro, então, provavelmente, a diretoria do Vasco, através do presidente Pedrinho, deve ter consultado o seu jurídico e deve ter entendido que rescindir o contrato precocemente poderia gerar um custo ainda maior para o clube. E agora, numa situação em que o atleta se encontra, né,
no seu lado pessoal, tendo que a sua cidade, né, que eu não sei nem qual é, acredito que seja Paris, né, porque ele foi para Paris, ir para a sua cidade para conversar com a sua família sobre os acontecimentos aqui no Brasil, fora os acontecidos fora do campo. Eu não sou polícia, não sou juiz, não sou advogado, então, para mim, pouco importa se ele fez, não fez, deixou de fazer. Acho que isso aí tem autoridades capazes para julgar. Mas eu vi e li que ele seria relacionado entre os atletas que foram relacionados no jogo contra o Bragantino, e ele pediu para ir à sua cidade, né? Na matéria dizia Paris, então, se ele não morar em Paris, eu vou estar dando uma informação errada. Ele pediu para ir a Paris para conversar com seus familiares, o Vasco liberou, e depois de mais um vexame, e a verdade é essa, né? Mais um vexame, mais uma derrota do Vasco em casa, diante de um São Januário lotado, depois da boa exibição contra o Melgar. É isso mesmo. O Vasco está comemorando uma vitória em cima do Melgar, uma classificação para um qualify na Sul-Americana e uma boa atuação em cima de um time que, com todo respeito, não chega aos pés do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. A notícia não para, estamos ratificando a informação dada pelo perfil News Colina a respeito de um novo profissional para executivo de futebol do Vasco que pinta. Mário Branco, português, que está hoje no Fenerbahçe e é um dos mais conhecidos e mais renomados diretores executivos na Europa. Ele está no clube turco, mas está em rota de colisão com o presidente, que parece que quer muito se meter no trabalho dele, e Mário Branco, que é um profissional de personalidade forte, parece que não quer ficar lá. A direção do Vasco fez uma chamada hoje com o Mário Branco e apresentou o projeto do clube. Mostrou todas as dificuldades que o Vasco tem, mas mostrou também, acima de tudo, a vontade que tem de dar certo, de investimentos, de melhorias. E Mário Branco ficou de pensar, vai conversar com pessoas próximas aqui no Brasil para poder entender qual é essa situação do Vasco. Ele tem ainda contrato com o Fenerbahçe, tem uma multa a pagar, teria que acertar com o clube turco sua saída de lá. Mário Branco, que tem uma família do futebol. Ele esteve durante muito tempo em Portugal, seu pai foi presidente do Leixões e também tem um irmão, Américo Branco, que trabalha no futebol da Holanda também com muito sucesso. Vamos esperar, porque a negociação está em curso, o Vasco não fez uma proposta, apenas apresentou o projeto, e Mário Branco, que é um profissional caro, é um profissional muito renomado na Europa, terá que pensar para entender se vale a pena ou não. Mas a notícia está confirmada, esse é um profissional que o Vasco tem interesse, mas não é o único. Existem outros profissionais que estão na bica, mas esse passa a ser agora o de maior interesse da gestão Pedrinho. Fala, torcida vascaína! Tudo bem com vocês? Aqui é o canal Sou Mais Vasco News, trazendo as principais notícias do nosso gigante da colina neste sábado. E vamos começar com uma situação que está gerando preocupação. O Vasco já fez contato com o staff do Paulinho para discutir renovação de contrato, mas até agora não recebeu nenhum retorno. Uma fonte interna do clube demonstrou estranheza com essa postura do jogador e sua equipe. Será que tem algo acontecendo nos bastidores? Mas vamos às boas notícias. O Vasco segue firme no mercado e um nome interessante surgiu no radar: Alan Lescano, meia atacante do Argentinos Júniors. O jogador de 23 anos foi oferecido ao clube e seu staff demonstrou interesse em trazê-lo para o futebol brasileiro. O Argentinos Júniors está pedindo 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, algo em torno de 12 milhões de reais. E tem novidade na diretoria? Mário Branco, executivo português que estava no Fenerbahçe da Turquia, começou a seguir o Vasco nas redes sociais recentemente.
Ele surgiu no radar durante as negociações do clube turco para contratar Gabriel Barbosa e tem sido bem avaliado internamente. O Vasco busca um profissional que seja alinhado com Fernando Diniz e tenha bom conhecimento do mercado de transferências. Vale lembrar que o clube está sem diretor executivo desde a saída de Marcelo Santana no dia 11 de maio. Outros nomes como Bruno Costa, Bruno Spindel e Eduardo Freeland também foram cogitados. Mas até agora nenhuma definição. Pessoal, se você gostou das informações, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso gigante da colina. Muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo vídeo com mais novidades do nosso Vascão. Aqui é Sou Mais Vasco News, sempre com você.